Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e esta é mais uma aula de Sociologia, a aula 1, voltado para a turma do segundo ano, também pode ser utilizado pelo convênio. Essa aula ela traz como tema a cultura. Cultura. O que é a cultura? Nós temos duas explicações. A primeira é a cultura segundo o senso comum e a segunda é a cultura segundo a antropologia. No senso comum, o tema é bastante variado, né, dependendo do ponto de vista. Alguns vão dizer que a cultura ela é transmitida de geração para geração, outros vão dizer que a cultura ele é arte. Alguns vão dizer que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com leitura, com arte, com história, com música, né? Se compararmos com um professor universitário, com um indivíduo que não sabe ler nem escrever, a maior parte das pessoas chegaria à conclusão de que o professor ele é um indivíduo cheio de cultura e o outro totalmente desprovido dela. A cultura também ela possui um sentido de erudição, uma instrução vasta, variada adquirida por meio de diversos mecanismos, principalmente pelo estudo. Então é muito comum as pessoas dizerem que o povo não tem cultura, o povo não sabe o que é boa música, o povo não tem educação. Então, de fato, é uma concepção totalmente equivocada a respeito do que realmente é o termo cultura. Também não podemos dizer que um índio que não tem contato com livros, nem com música clássica, por exemplo, ele não possui cultura, né? Onde é que fica os seus costumes, suas tradições, sua linguagem? Então, o conceito de cultura ele é bastante complexo numa visão antropológica, que é o segundo aspecto que iremos identificar. Então, numa visão antropológica, nós podemos definir como uma rede de significados que dão sentido ao mundo. Todo esse significado que cerca o homem, ou que seja, da própria sociedade. Então, essa rede que engloba um conjunto de diversos aspectos, como, por exemplo, as crenças, os valores, os costumes, as leis, né, a linguagem. Então, podemos chegar à conclusão de que é impossível que o indivíduo não tenha essa cultura. Afinal, ninguém nasce e permanece fora de um contexto social, seja ele quem for. Também podemos dizer que, se considerar uma determinada cultura, a cultura ocidental, por exemplo, como modelo a ser seguido por todos, é uma visão extremamente etnocêntrica. Então, todos possuem cultura. Continuando com a análise antropológica sobre a cultura, ela vai destacar três tipos diferentes de cultura. A primeira, cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Cultura popular. O que é a cultura popular? Ela pode ser definida como qualquer manifestação cultural, como, por exemplo, dança, música, festas, a literatura, o folclore, a arte. Tudo isso em que um povo produz e participa o quê? De forma ativa da produção cultural. A cultura popular ela surge das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente de forma oral. A cultura popular ela é também uma expressão cultural geral de um povo. Em muitos casos, em especial em países como o Brasil, ela está completamente fora do eixo erudito. Se pensarmos no Brasil também, temos uma vasta e rica cultura nordestina, também temos uma cultura nortista, sertaneja, indígena e entre outros, né? Também temos as culturas dos centros urbanos, periferias e favelas. Então tudo isso aí que nasce do próprio povo, ele é considerado como cultura popular.
O segundo tipo de cultura, segundo a antropologia, é a cultura erudita. Essa cultura erudita, ela é voltada para a produção acadêmica, ou seja, ela está centrada no sistema educacional, sobretudo nas universidades, então trata-se de uma cultura padronizada por uma minoria de intelectuais das mais diversas especialidades. Entretanto, a cultura erudita, muitas vezes, ela é utilizada como sinônimo de uma cultura muito desenvolvida esteticamente e de alto valor. É um termo que, quando empregado, pode resultar em uma visão etnocêntrica. Também, às vezes, é considerado como uma cultura superior, né, uma cultura criada por elite, econômica, socialmente intelectual, que tenta se sobrepor aos outros tipos de cultura por meio da sua própria classificação. Então, muitos elementos da cultura criados pelas elites foram amplamente difundidos, sobretudo as elites europeias, muitas vezes de grande desenvolvimento técnico, como música erudita barroca, música clássica, ópera, pintura, escultura, renascentista, etc. E por fim, nós temos o terceiro tipo de cultura, que é a cultura de massa. A cultura de massa, ela possui uma força significativa em relação à identidade de uma sociedade, porque ela se utiliza dos meios de comunicação de massa e tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas. Então, a expressão cultura de massa, como o próprio nome já diz, ela é criada com o objetivo específico, o quê? De atingir a massa popular. Não interessa a classe social, não interessa a regionalidade, ela alcança todos sem distinção alguma. Então, ela é o quê? Ela é um produto. É um produto que se diferencia da cultura popular e da cultura erudita. Ela pode até mesclar elementos de ambas as culturas. Então, a cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada pelo próprio povo e também não faz parte de uma elite intelectual, mas o que? De um produto industrial. Ela visa o quê? Visa apenas a atender às normas de mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo, produzindo e vendendo elementos culturais como se fosse objeto que as pessoas desejam comprar. Então, ela também segue o mesmo mecanismo do mercado, que precisa ser sempre atualizado, sempre está sendo vendido de forma mais barata e consumido da forma mais rápida possível. Um tipo de cultura que é bastante fugaz, ela tem uma vida útil bastante curta. Nós temos como exemplo aí as músicas que viram sucesso e de um determinado período de tempo ela desaparece e surgem novas músicas, novos ritmos, vai se transformando em novos elementos. A mesma coisa acontece com a moda e assim por diante. Agora irei apresentar para vocês alguns conceitos sociológicos em relação à cultura. O primeiro conceito sociológico é a identidade cultural. O que é identidade cultural? Ela caracteriza uma pessoa, né, pelo quê? Pelo seu modo de agir, de falar. É muito fácil você identificar alguém que é de fora da sua região, né, ao observar o seu sotaque, os seus costumes. É como se algo rotulasse a partir desses modelos específicos da sua própria cultura. Então, a cultura ela é fruto da miscigenação de diferentes povos que introduziram seus hábitos e costumes, com o contato de uma cultura e outra. Pode gerar uma cultura ainda mais diferente. Então, ela está em constante transformação, ela está relacionando culturas umas com as outras. Além de se analisarmos o histórico cultural da formação de um povo brasileiro, nós temos aí uma multiplicidade muito grande de culturas que foram se encontrando, trocando experiências, trocando informações e aí gerando uma cultura complexa como é a cultura brasileira. Outro conceito é o etnocentrismo. O etnocentrismo ele é uma atitude que o indivíduo, um grupo social tem em relação às outras culturas. Ele se manifesta acreditando que seus próprios valores, né, seus indivíduos, a sua própria cultura ela é referência em relação às outras. Ela é considerada superior, ela julga as outras, né, os seus indivíduos como inferior. E todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos o diferente. No plano afetivo, como sentimento de estranheza, de medo e até de hostilidade. Então, o etnocentrismo, nessa perspectiva, pode relacionar-se também com a ideia de racismo, com a xenofobia ou até mesmo com a intolerância religiosa. Outro conceito é o relativismo cultural. O relativismo cultural é um princípio que afirma que todos os sistemas culturais são intrinsecamente iguais em valor e que os aspectos característicos de cada um têm de ser avaliados e explicados dentro do contexto do sistema em que aparece. Ou seja, o relativismo ele entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral
e nem no campo cultural. Então, por isso ele propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamento preconcebido. De repente, o que é considerado correto em uma determinada cultura, a outra não considera correto o mesmo tipo de comportamento. Então, isso de fato, como o próprio nome já diz, é relativo. Então, o relativismo cultural defende que o bem e o mal, o certo e o errado, entre outras categorias de valores, são relativos a cada cultura. E por fim, como último conceito da aula de hoje, nós temos aqui a alteridade. Então, a alteridade é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage e interdepende do outro. Então, assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam que a existência do eu individual só é permitido mediante um contato com o outro. Então, em relação a esse tipo de comportamento, tem relação direta com a sociabilidade, né? Diferença entre o indivíduo e o conjunto de unidade, onde os dois sentidos interdependem da lógica de que para individualizar é necessário um coletivo. Então, eu sou parte do que o outro é. Nós aprendemos uns com os outros e vamos adquirindo aí essa identidade cultural. Então, dessa forma, eu apenas existo a partir do outro, na visão do outro, o que me permite também compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, né? Partindo tanto do diferente quanto de mim mesmo, sensibilizado que estou pela experiência do contato. Então, a alteridade ela parte muito do princípio individual, né? Tem a ver com a relação que eu tenho à minha própria existência, depende da existência do outro, né? Somos seres sociais, vivemos em sociedade. Agora é hora de exercitar um pouco tudo aquilo que nós discutimos aqui, né? Vamos para o exercício, uma interatividade aí para vocês. A primeira questão, o etnocentrismo pode ser definido como uma atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Então, assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador, que exterioriza a atitude etnocêntrica. Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo. Então vamos para a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica. Qual dessas alternativas abaixo irão revelar, né, um discurso de atitude etnocêntrica? Então vamos lá. Alternativa A. A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença em sua formação de etnias de tipo incivilizado. Alternativa B. Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de conhecimentos ocidentais. Alternativa C. Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. Alternativa D. As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de superioridade e inferioridade entre as mesmas. Alternativa E. O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais a partir do aprendizado sobre as diferentes visões do mundo? Bom, pense aí um pouquinho. Com certeza você já deve ter respondido, deve ter a alternativa certa. Então, se você marcou a alternativa A, essa é a alternativa certa. Ela é a que representa, de fato, um comportamento etnocêntrico, né? Afirmando que a existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença em sua formação de etnias de tipo incivilizado. Então, nitidamente aparece aí em relação às outras, né? As outras alternativas, aparece nitidamente um comportamento etnocêntrico. Bom, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo bons estudos e até a próxima.